Fabíola, você sabe que até tem um decreto que diz que regulamenta isso e diz que se o presidente não entrega, o vice pode entregar, né? Sim. Mas o Mourão parece que não tem nenhuma disposição. No fundo, o modo como os presidentes deixam a presidência ajuda a avaliar o uso que fizeram dela, né? Numa evidência de que fez mau uso do cargo, o Bolsonaro está ensaiando imitar o general João Figueiredo, né? Que foi o último ditador do ciclo militar, que saiu pelos fundos do palácio antes da chegada do Zé Sarney e não passou a faixa, né? E o Mourão está avisando de antemão, olha, comigo não, eu não vou passar. E ele diz que qualquer um pode passar a faixa, né? Eu me lembrava disso, Fabíola, hoje de manhã, quando li essa entrevista dele no Valor, eu recuperei aqui um livro antigo que eu tenho aqui, me lembrei de um episódio e fui ver no livro, né, para não falar bobagem, né? É um livro que chama Getúlio Vargas, Meu Pai, foi escrito pela Alzira Vargas. Nesse livro, a Alzirinha, como a filha do Getúlio era conhecida, ela conta uma história muito interessante e muito fica atual diante dessas coisas que nós estamos vivendo, né? Aconteceu em outubro de 1930. O então presidente, o Washington Luiz, ele estava pressentindo que estava na iminência de ser deposto e ele chamou um antigo funcionário do Palácio do Catete. Na ocasião, a presidência funcionava no Rio, no Palácio do Catete. Esse funcionário se chamava Albino. Ele entregou a faixa presidencial para o funcionário e pediu a ele que guardasse no local seguro e recomendou: olha, você entrega a faixa àquele que você julgar que é o legítimo merecedor. Estamos vivendo aí um tempo difícil e tal. E aí, segundo o relato da Alzirinha, o Albino passou a esconder a faixa no próprio peito. Ele vestia a faixa e escondia embaixo do uniforme. E um dia, quando a crise tinha amainado, esse servidor, o Albino, se convenceu de que o Getúlio Vargas tinha chegado para ficar e aí passou a faixa para o presidente. Entregou a faixa. Esse episódio mostra que o Mourão talvez tenha razão, Fabíola. Qualquer novo Albino pode passar a faixa para o Lula. E vai fazer isso com mais dignidade do que o Bolsonaro faria. Então, no instante em que, por exemplo, só para citar um exemplo, quando a gente estava no auge da Covid, teve uma enfermeira, uma cidadã negra, que foi a primeira a ser vacinada, chama, se não me engano, Mônica Calazans. Essa personagem poderia, por exemplo, agora nós estamos tendo um surto um soluço aí de Covid, essa poderia ser uma boa pessoa para entregar a faixa para o Lula. Qualquer pessoa com a representatividade dessa enfermeira, Mônica Calazans, fará melhor papel, Fabiola, do que o Bolsonaro. O Lula, a equipe de transição devia desistir de antemão de Bolsonaro, Mourão, qualquer um. Chama um cidadão que seja representativo da sociedade brasileira e pede a esse cidadão que passe a faixa para o Lula, assim como o funcionário Albino lá atrás passou para o Getúlio Vargas. Hashtag fica a dica, né, Josias? Achei boa essa. Então, e olha, quem está cuidando da cerimônia de posse é Janja, pode ter certeza. Ela vai criar É. alguma coisa ali diferente, já que Bolsonaro não quer entregar, Mourão não quer entregar, vão fazer dessa entrega um acontecimento. O povo entrega a faixa a Lula para É, assumir a presidência. Vai ser uma cerimônia ainda mais forte do que Bolsonaro entregando, se for não nesse precisamos, caso. Fabiola, em essência, não precisamos de Bolsonaro, de Mourão, essa cerimônia de posse, ela pode ocorrer. Aliás, eu acho que a essa altura é melhor que ocorra sem a participação desses personagens.